Olá, meus amigos de História, tudo bem? Com certeza, em suas carreiras, em algum momento você já deve ter se deparado com aquelas clássicas perguntas que os estudantes costumam nos fazer. Por que eu tenho que aprender História? Para que o ensino de História é importante? Ou ainda, por que eu tenho que estudar sobre pessoas que nem estão mais aqui? E dentre tantos argumentos que temos, o que mais se aproxima de uma resposta objetiva para os nossos estudantes é o de que a história é um instrumento que nos ajuda a compreender muitos dos fatos que ocorrem no presente. Se considerarmos, por exemplo, a história do município de Itaquaquecetuba, iremos identificar muitos dos elementos que auxiliaram na construção da cidade, seja pelas culturas dos povos afros, indígenas, que inclusive originaram, dão nome à ideia da construção, da etimologia da palavra Itaquaquecetuba, taquaras que cortam como faca, seja através do olhar dos migrantes nordestinos que aqui chegaram, ou ainda dos povos asiáticos que compõem também parte da história da cidade. Todos eles nos trazem elementos que nos ajudam a buscar e analisar, a compreender melhor como se deu o desenvolvimento de Itaquaquecetuba. Cada um deles nos traz elementos diferentes, olhares diferentes. E aí é que se dá a importância da história, porque através desses elementos iremos reavaliar, reanalisar e reconsiderar. Não é errado que revisionemos fatos, fontes do passado. O importante é que tenhamos clara a ideia de que cada um desses elementos, cada uma dessas culturas que ajudaram a construir a história do município, são importantes para reanalisarmos, reavaliarmos e reconsiderarmos como se deu a história de construção e desenvolvimento da cidade de Itaquaquecetuba. O preocupante é quando uma dessas culturas, uma dessas construções, tenta se sobrepor à outra, negando, anulando, o papel importante que a outra teve também, tanto quanto ela, na construção desses elementos. É aí que se dá o negacionismo histórico, que vamos falar a partir de agora. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe o quão importante é esse momento de formação, quantas coisas ricas que eles nos trazem. E hoje é uma honra estar aqui com os nossos colegas, podendo contribuir com esse momento formativo, com essa ação que nós estamos desenvolvendo, pensando no revisionismo e no negacionismo histórico. Nós temos aqui conosco a professora Maria Cristina, que é lá do Jardim Odete. Nós temos também o professor Tiago Ramos, que é lá do José Gama, Escola José Gama, e temos a professora Fernanda, que é a professora lá da Escola Rosária, conosco aqui, para que possamos realizar um diálogo, e compreender melhor como que se dá essa questão do revisionismo histórico, quando a gente fala em revisionismo, negacionismo, como que essa concepção ela vai ocorrer dentro de uma sociedade, dentro de uma estrutura social, ao qual muitas das vezes nós estamos inseridos. Anteriormente eu havia solicitado aos nossos colegas aqui presentes que gravassem um vídeo, com alguns de seus alunos, para que nós pudéssemos ter uma ideia, de como isto, qual é a percepção que os alunos têm quando nós tratamos dessas questões. Nós vamos nesse momento então trazer esses áudios, com a concepção desses alunos, para que depois nós possamos então dialogar, ok? Bora. Vamos lá. Espero que todos consigam visualizar. Feminismo. Um tema que quando puxamos da discussão até brigas. Uns pensam que é mimimi,
Outros pensam que é necessário. Quantas mulheres são agredidas, estrupadas ou até mortas? E vocês ainda querem a lei de José? Quantos filhos ou filhas estão ali presentes quando seu pai está agredindo verbalmente ou fisicamente a sua mãe? E eles não podem entrar na frente. Quando uma mulher se liberta de um relacionamento abusivo, ela muda totalmente. Mas isso é mimimi. A Lei Maria da Penha não precisava nem existir. Feminicídio sempre vai ser um acidente? Quantas mulheres ainda vão continuar falando que caiu ou escorregou? Ah, é. Um acidente. Mas os números são só números, nada mais. Ela era uma criança que, desde os seus 6 anos de idade, era estrupada. E com 10 anos, virou mãe. Uns são a favor dela ter abortado, outros não. Mas para pra pensar um pouco nela. Ela tinha 10 anos de idade. Pensa como a vida dela vai ser agora. Pensa como o psicológico dela tá agora. Mas esquece, eu não tenho nada pra fazer. Então eu vou pra porta de um hospital chamar ela de assassina e falar que sou pró-vida. A Lei Maria da Penha não é mimimi, e sim uma ajuda para muitas mulheres. Tenho certeza que já salvou muitas vidas e ainda vai salvar. Já livrou muitas mulheres e ainda pode livrar. Feminismo existe para deixar a igualdade. Então, bata no peito e fala: eu sou feminista. Mas antes, procura o significado. Isso é tudo. Hoje em dia a mulher pode ser o que ela quer, graças ao feminismo, que nos deixou a igualdade. Muito bem, essa foi a aluna Júlia Vitória. Muito obrigada por esse poema. Agora eu vou fazer uma pergunta para o aluno Davi. Davi, o que você tem ouvido e visto sobre o feminismo hoje nas redes sociais? Te traz a sensação de reforço sobre a luta histórica das mulheres em busca de uma igualdade de gêneros ou uma negação do feminismo? Nas redes sociais, para mim é uma completa negação. Porque assim, o feminismo já foi muito importante e graças a ele o mundo está do jeito que está. Eu acho que tem igualdade, não é total, mas bem melhor do que no passado. Graças a eles hoje as mulheres têm vários direitos. Mas assim, nas redes sociais, qualquer mulher fala que é feminista, mas fica lá xingando, brigando, briga desnecessária, sabe? Tipo, xingando um homem, falando que o homem é lixo e várias outras coisas. Então acho que virou um pouco bagunçado. Eu quero uma fala feminista e sequer procura significado, como a Júlia falou no poema dela. Mas o feminismo é sim importante por causa que hoje muitas mulheres, como a Júlia citou no poema dela, são estupradas, sofrem violência doméstica, existe o feminicídio, que sim, existe e é grande no Brasil. Mas essas mulheres que ficam nas redes sociais só para brigar, para mim elas não ajudam de nada. Elas falam, 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 se cansam de falar, mas na hora de agir, fazer alguma coisa, não muda de nada. Tá certo, Davi. Muito obrigada. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, né? Até engajando no que o Davi falou. Pensando sobre isso, sobre o que as redes sociais mostram hoje, o que as pessoas podem falar sobre o feminismo, pensando um pouquinho sobre a história, vocês acreditam que essa nova forma de se contar a história das mulheres com o movimento feminista atrapalha, não, vocês gostam? O que vocês acham do trabalho quando ele não é feito por um historiador, para contar sobre a história das mulheres? A Júlia quer responder primeiro? Achei que ele ia falar. Eu acho que depende da história e como vão argumentar. Sim, por causa que é necessário ter fundos, ter fatos. Não adianta você chegar com a sua opinião e mudar a história. Então não funciona. Eu não gosto muito de feminismo, acho que já ficou claro. Eu sigo algumas páginas feministas, antifeministas, no Instagram. E eu vi várias coisas, tipo, falando que não foram o feminismo que conseguiu o direito ao voto para a mulher, por exemplo. E eu nunca cheguei a ler essas matérias nem nada. Mas tendo esse estudo do revisionismo e negativismo, me parece que é bem o negativismo, porque assim, nunca li, mas provavelmente não deve ter muito impacto ali.
Tá, na escola, quando vocês ainda visitam sobre a questão do voto, né, das mulheres, ou até mesmo dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, que é um tema que a gente sempre trabalha no Jardim das Três, né, todos os anos tem alguma coisa sobre isso. Essa ideia, né, de repensar a história, de refazer a história, ou até como vocês veem a história das mulheres na escola, é marcante para vocês? Dá para entender alguma coisa? Ou vocês não conseguem entender nem o lado histórico, nem o lado de quem não faz história, só tem comentários? Como que fica? Mulheres na história são poucas, né? Na escola, assim, não tem muitas, não. A história da mulher não é muito pensada na escola. Exato. Mais a história dos homens. Basicamente só aparece homem na história. Fala, Ju. Como a senhora disse, que a gente é lembrado e tal, vocês sempre colam, a gente sempre cola alguma coisa, porque os alunos participam. Se parar pra ler, pra raciocinar, fica marcado. Com certeza. Mas tem que dar uma atenção a mais, por causa que, como eu falei, é pouco, mas tem. E a gente tem que dar atenção. Tá certo. Eu agradeço vocês. Foi um prazer essa conversa. Muito obrigada. Bom, gente, voltando aqui, novamente, Cris, quero agradecê-la pela participação. Olha, é incrível, né? Como esses alunos, eles nos trazem coisas tão ricas, né? Informações, dados, que às vezes até mesmo nós nos surpreendemos, né? Com a fala que eles nos trazem. Eu gostaria que você pontuasse um pouquinho para nós, né? Como que foi o desenvolvimento dessa ação com esses alunos, esse diálogo que você teve com eles, enfim. Muito obrigado novamente, viu? Imagina, Douglas, eu que agradeço o convite, a participação, e foi um prazer imenso fazer esse trabalho, né? E até aproveitei para matar um pouquinho da saudade de projetos com alunos, porque isso faz muita falta para a gente. E para eles também. Nossa, eles adoraram, eles estão trabalhando já há alguns dias, fizeram pesquisas, assistiram vídeos, a gente teve várias reuniões, a gente ficou gravando até meia-noite, mas foi bem interessante, né? E esse diálogo que a gente traz, o feminismo, ele é bem importante quando a gente pensa nesse revisionismo. Se a gente pensa no revisionismo histórico, hoje as mulheres estão ganhando um pouco mais voz, está sendo falado, está sendo dito das mulheres que participaram da história. Que até então, os livros didáticos, o conteúdo, os currículos, eles são excludentes em relação às mulheres, e as mulheres também participaram da história. Claro que tiveram uma participação menor, né? Mesmo porque elas não tinham esse direito de liberdade intelectual, vamos assim dizer. Eu quero até citar o que aconteceu comigo este ano, quando a gente começou a estudar, né, trabalhar o ensino remoto, e daí o que acontece? Eu assisti uma aula de iluminismo pelo Centro de Mídia, justo eu, a professora Cristina, que adora o iluminismo, todos os anos trabalha, eu sempre pego o 8º ano, sempre está no currículo do 8º ano, é o primeiro bimestre do iluminismo, né? E daí, quando me vem a aula, me fala de uma iluminista que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791. Estou falando de Marie Gouzet, eu não sei soletrar o nome dela. E assim, foi incrível, eu não conhecia. Eu fiquei conhecendo pelo Centro de Mídias. Eu achei aquilo assim, gente, eu não sabia que tinha uma mulher iluminista, e ainda mais que ela escreveu uma declaração dos direitos das mulheres, né? Para complementar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E quando a gente vai falar desse tema, esse tema ele é bem polêmico, mas há um debate muito grande pela sociedade, né? A gente vê esses alunos, né, os meus alunos mesmo, o Davi está no 9º ano e a Júlia, ela está no 8º ano. Eles são muito jovens, 13, 14 anos. Olha o tanto que eles têm para dizer, né? O quanto que eles não podem falar. E aí a gente pega o revisionismo histórico. No questão da mulher, é interessante porque mostra essa mulher que estava escondida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um negacionismo, que está muito aparente. Quando a gente pensa hoje em falar sobre feminismo, a gente percebe
esse distanciamento, né, essa negação do movimento feminista. Até o próprio Davi, ele falou assim, quando eu convidei ele, falou assim, olha, professora, eu vou participar, sim, mas tem um porém. Você sabe que eu não gosto de feminismo. Eu falei, não, tudo bem, Davi. O que você entende? E vocês percebem que no próprio vídeo ele comenta, né? Eu acompanho no Instagram páginas antifeministas. E então ele tem uma visão diferente. Ele é bombardeado por questões diferentes, falas diferentes que tentam negar a importância do movimento, que nem ele mesmo citou. Eu vi lá dizer que as mulheres não lutaram para conseguir seu direito ao voto. Uma dessas páginas. Ele falou, eu nem li, mas eu não sei dizer como que é. Eu acredito que seria isso que eu tenho a dizer. Cris, muito obrigado pela sua contribuição, né? A gente sabe aí o quão necessário, né, se faz o debate sobre essas questões. É muito legal também quando o aluno traz uma concepção assim, né? Porque aí mostra a criticidade que ele tem e também a percepção que isso tem para ele, né, o impacto que isso tem para ele na vida dele, e é legal se trabalhar, né, olha, uma vez que se apresenta essa concepção, como que eu posso trabalhar isso, como que eu posso desenvolver isso no aluno de modo que ele consiga compreender que o feminismo não é aquilo que muitas vezes ele enxerga, né, de uma maneira até um pouco equivocada, e que o feminismo é, sim, o quê? Uma bandeira que possibilitou com que as mulheres alcançassem muitos dos seus direitos, né? Então, é muito legal quando você nos traz esse tipo de fala dos alunos. Mas não temos só isso não, né? Temos também alguns outros aspectos também que foram abordados pelos nossos colegas. Vou trazer agora uma contribuição do professor Tiago, né? O professor Tiago trabalhou também uma outra temática que trata sobre o negacionismo com um de seus alunos, e a concepção do aluno também se fez presente neste momento. Eu vou apresentar aqui para que nós possamos nos apropriar daquilo que o aluno nos trouxe. Espero que consigam visualizar aí. O ato de revisar possui em si uma extrema importância para a história, para a ciência e afins. Afinal, a ideia de revisão se baseia em expandir as possibilidades de uma informação, torná-la mais abrangente e, de certo modo, trazer mais sentido a ela. Entretanto, o que nós entendemos por revisionismo histórico, com um uso pejorativo, tem uma base quase que total na negação e na manipulação dos fatos, o que é, de longe, um enorme problema. Infelizmente, por grupos e até massas que são privilegiadas, seja por fatores de poder, seja por uma escala social, enfim. Isso falando apenas numa perspectiva aqui do Brasil. Imagina como isso não se estende mundo afora. Basicamente, as pessoas se acham no direito de rever, distorcer, alterar, até mesmo reescrever um determinado evento histórico numa perspectiva ilógica que convém somente a essa pessoa, ou a uma ideia que ela quer defender. E dentre isso eu posso citar várias coisas, como por exemplo, dizer que nunca houve o golpe de 64 aqui no Brasil, que o nazismo foi um movimento de esquerda, culpar os africanos pelo tráfico negreiro. É lamentável isso e chega até a ser um pouco engraçado como essas pessoas chegam nessas conclusões absurdas e conspiracionistas simplesmente por quererem que seja aquilo para eles poderem defender o que querem. Recentemente nós alcançamos o marco de 100 mil mortos pela Covid. 100 mil. Isso é um número maior do que a quantidade de mortos por aquela bomba nuclear em Nagasaki, perto do fim da Segunda Guerra. E não basta uma notícia desse nível para clarear a mente de um revisionista. Eles ainda acreditam, acima de tudo, que não existe vírus nenhum, que a Covid não passa de uma mera gripe. Saem nas ruas fazendo manifestações pro retorno da ditadura. Sério, me admiro como essas pessoas conseguem chegar em um nível tão alto de ignorância. E, para falar a verdade, o que eu acho que passa na cabeça dessas pessoas é simplesmente um estado de sofisma, que basicamente é um tipo de raciocínio vicioso, que para as pessoas que adotam ele é aparentemente correto, mas que possui em si características ilógicas. O problema maior disso tudo é a censura espontânea das pessoas em relação à ciência. O negativismo
em relação a fatos, comprovações, coisas que validam a informação tal como ela é. Porque, afinal, como alguém pode acreditar de verdade que a Terra é plana? Qualquer pessoa, desculpa a ofensa, mas que tem no mínimo 5 neurônios na cabeça, sabe que a Terra não é assim. Acreditar nisso, de verdade, é um sinal claro de um pensamento sórdido e ignorante. E muitas vezes, quem realmente não teve acesso à informação acaba também por propagar isso. Porque no fim das contas, tem um monte de gente pensando assim, então deve ser verdade, não é? E sobre como lidar com isso, eu acho que não exista uma resposta exata para essa pergunta. Particularmente, a minha maneira de lidar é simplesmente verificar uma informação antes de querer repassar ela, antes de querer definir ela como verdadeira. Só que essa solução parte mais da pessoa em si, e não de uma causa externa. E nem todo mundo quer verificar a veracidade de uma informação. Querem simplesmente que seja verdade e que assim seja. E isso ocorre muito na internet. As pessoas às vezes nunca ouviram falar sobre algo e por verem um simples post em uma rede social, assimilam aquilo como uma verdade da vida e ponto. E ai de você se tentar provar o contrário, porque somente essa pessoa vai poder mudar o próprio pensamento. Sabe, é triste isso, porque o ser humano pode agir, pensar da maneira mais nobre e sensata possível. Mas da mesma forma, ele pode ser compelido a agir de uma maneira arrogante, movido pelo mais profundo egoísmo. E há quem pense que essas pessoas não estão preparadas para o conhecimento existente. Acham que o conhecimento seria um fardo muito pesado para essas pessoas e que possivelmente traria o caos. E viver de uma maneira negacionista não tem problema nenhum. Não, definitivamente não. A ignorância é o que traz o caos e não o conhecimento. Professor Tiago, que incrível, hein? Que fala, assim, a gente fica sem palavras, né? Diante de argumentos tão bem trabalhados, tão bem colocados, né? Por esse estudante. Enfim, gostaria que você, professor, nos trouxesse um pouquinho mais de como foi trabalhar isso com esse estudante, né? Com os estudantes de modo geral, mas essa ação especificamente com esse estudante e qual a sua percepção, né, em dialogar com ele sobre essas questões. Bom dia a todos, eu sou o professor Tiago de História do Aula no Gama. Eu quero agradecer ao Douglas pelo convite, agradecer as professoras Fernanda e Maria Cristina, é um prazer estar aqui. O nome desse aluno é Matheus Estrela, ele é um aluno do 2º ano do ensino médio, ele é excepcional, um moleque inteligentíssimo. Trabalhar com ele qualquer questão é muito fácil, porque ele é um aluno ávido pelo conhecimento. Então, mas eu me propus a tratar com ele com relação a esse tema do revisionismo. Mas antes de iniciar a minha fala, eu vou ler aqui uma competência do currículo paulista que eu usei para trabalhar com ele essa questão. A competência é a seguinte, a competência 4 é no campo da história do currículo paulista, é a seguinte: identificar interpretações que expressem visões dos diferentes sujeitos culturais e povos sobre um mesmo contexto histórico, posicionando-se criticamente com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. É aí que está. O que a gente tem que entender, e o que eu tentei passar para o Matheus, e o que a gente discute dentro da sala de aula, é que revisitar não é errado. Você rever um acontecimento é produtivo cientificamente, é isso que a ciência faz, a ciência se reinventa a cada momento. A grande questão é que quando você revisita esse lugar para ressignificar ele com base em uma ideologia, aí já é negacionismo. A grande questão que eu quis trabalhar com ele, que ele tratou de maneira brilhante no áudio, é que o problema não é revisitar. O problema é você negar o que já está documentado empiricamente de forma como a ciência trabalha, e que, pelo fato das pessoas terem essa relativa preguiça, que é um mal que assola o nosso país, de ter acesso
a informação fidedigna, você pega uma informação numa rede social, você pega uma informação em um grupo e tudo mais, e você reproduz ela e repassa sem ter um cuidado em tratar aquela informação. É aí que o nosso papel como professor entra em mediar esse tratamento da informação e dizer que a ciência é importante e o conhecimento empírico baseado em experiência, em documentação que é o válido. E não o que você viu no Facebook, por exemplo. Dizer que todo conhecimento é válido, mas nem todo conhecimento é aplicável se a gente quiser mudar a esfera social. E falando de tipos de revisionismo, o negacionismo para mim é um problema, ele é muito perigoso, igual como o Matheus citou no áudio. Negar o golpe de 64, negar que pessoas foram torturadas, que pessoas foram exiladas, isso é muito perigoso do ponto de vista de instituições políticas que podem dominar as massas. É muito preocupante a gente deixar de falar dessas questões com a seriedade que elas têm. Mas existe uma outra forma de revisionismo, vou ser um pouco tendencioso, um pouco mais progressista, que eu acho super válida, que eu estava comentando com vocês antes da gente começar a gravação, que é uma nova tratativa com relação aos diferentes grupos que compõem a sociedade. Gente, não tem jeito, o mundo está mudando, a gente tem que readaptar o nosso pensamento. As pessoas que essa coisa do feminismo, da igualdade de gênero, essa coisa do movimento negro, isso tem que ser, sim, revisitado, olhado, reapreciado, para que todo mundo tenha voz e se sinta acolhido pelo mundo enquanto pessoa, não importa se você é negro, se você é mulher, se você é branco, se você é negro. Todo mundo faz parte de uma esfera e todo mundo busca a felicidade de uma forma geral e a satisfação em estar vivo. E a gente vai além de ensinar história, vai além de, você, como eu disse, princípios inclusivos e solidários. Como o Matheus disse também, o ser humano tem a capacidade de pensar da forma mais primorosa possível, e a gente precisa tratar isso dentro da sala de aula. E revisionismos históricos, eles tendem a criar... na verdade, a reproduzir preconceitos que já vêm de um processo histórico muito longo, e está na hora disso cair. E a gente está, como eu disse para vocês, antes da gente começar a gravação, a gente está num momento privilegiado da história, porque a gente está vendo várias estruturas sociais baseadas em fundamentalismo religioso ou algum tipo de fanatismo ou tudo mais, ou posições ideológicas caindo, o movimento negro ganhando força, o movimento feminista ganhando força, o movimento LGBT ganhando força. Cara, isso é memorável, e existe um caminho muito grande a ser seguido, sim. Enquanto professores, a gente tem que tratar e para que as nossas crianças não reproduzam esses preconceitos e acabem agindo com essa nova concepção de olha, o mundo é plural, olha, o padrão de beleza que foi instituído até aqui foi esse, mas, cara, o mundo não é feito só disso aqui, não. Eu acho isso importantíssimo, então vou fechar a minha fala dizendo, todo revisionismo, ele é válido se não for fanático. A gente precisa revisitar as coisas, a ciência trabalha com isso, mas de uma maneira de entender as mudanças progressivas que estão acontecendo e são muito boas. O mundo não é feito só de gente hétero, branca e magra. Perfeito, professor Tiago. Quero agradecê-lo mais uma vez pela parceria, pela participação. Né? Eu que agradeço. De fato, pensar fora da casinha, né? Romper certos paradigmas para que a gente consiga enxergar o outro. Né? O que nós precisamos, de fato, quando se fala no sentimento de empatia, de se construir esse sentimento de empatia, a gente precisa, de fato, enxergar o outro como ele é, né? E não como eu quero que ele seja. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Né? Temos mais uma contribuição muito importante aí para nossa
na nossa formação, que é a da professora Fernanda, né? Eu vou trazer aqui a fala dos alunos, dos estudantes da professora Fernanda, para que a gente possa dialogar um pouquinho mais sobre essas questões que nos foram colocadas. Meu nome é Ana Isabelle, sou do 8º ano B, tenho 13 anos e estudo na Escola Dona Rosário Isolina de Moraes. Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a escravidão e sobre o racismo. Bom, vocês já sabem praticamente o que é escravidão e conhecem bem o racismo. Muita gente acha que a escravidão acabou, que ela não tá mais por aqui, que ela não existe mais, mas ela apenas se modernizou e se adaptou conforme o tempo foi passando. Hoje em dia você pode escolher o que você quer trabalhar, você ganha por isso, independente do emprego, você vai ganhar o salário mínimo, que é em torno de R$900, R$1.000, não sei muito bem. E você pode estudar para se aprofundar mais nessa matéria. Bom, já o racismo ainda tá aqui. Muitas pessoas perdem empregos ou não conseguem empregos por conta da sua cor de pele, independente se tivesse estudado em Harvard ou Oxford, independente de onde, inteligência, tanto de inteligência, ele não vai conseguir por conta da sua cor de pele. Isso influencia muito também os alunos na escola por sofrerem bullying, por serem chamados de macaco ou qualquer apelido por conta da sua cor de pele. Isso pode acabar fazendo eles abaixarem as notas, criando baixa autoestima, o que pode influenciar muito no futuro deles. E isso é muito, muito ruim. Bom, o racismo ativou muito esse ano. Muita gente ainda vive no negacionismo, dizendo que não existe racismo, mas racismo não é só com os negros, existe também com os asiáticos. Racismo é qualquer tipo de diferença com raça. Esse ano ativou muito, tanto que teve uma movimentação no começo do ano, Black Lives Matter. Não sei falar, eu não sou boa em inglês, mas acho que vocês devem conhecer, porque passou muito em vários jornais. E isso é bom, porque tem pessoas ainda que apoiam os negros, que estão junto com os negros. Muita gente diz que não tem diferença entre um branco e um negro, mas tem sim. Tanto que existe o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, mas não existe um dia da consciência branca. Não existe um dia pra gente. Então, existe sim diferença entre a gente e entre eles, mesmo a gente achando que não. Não existe um dia pra consciência branca. Então, tem diferença. Se entrar um negro milionário no shopping, mesmo a gente não sabendo, o segurança vai seguir. Tem muitos relatos sobre isso. O segurança vai estar ali atrás achando que ele vai roubar ou que não tem dinheiro pra pagar. E se entrar um branco na intenção de matar todo mundo, o policial vai, tá de boa porque é um branco, não tem perigo por conta da sua cor. Então, existe sim, existe muito preconceito com os negros. Preconceito não é só por conta da cor, existe preconceito com qualquer coisa. Tem gente que pode ter preconceito com a roupa de um colega, ou preconceito por uma pessoa usar óculos, usar aparelho. Existe preconceito de vários tipos. Só que muita gente não entende. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, um pouco sobre o racismo, que ainda existe sim, a gente querendo ou não, existe o racismo, existe a diferença. E sobre a escravidão nos tempos atuais. Voltando aqui um pouquinho, nós temos também um vídeo de um outro aluno que a professora Fernanda também nos trouxe. Eu vou apresentar aqui para que possamos também ter mais essa visão, né, sobre uma temática tão importante quanto o negacionismo, o revisionismo histórico. Existem negros que, mesmo por causa da dificuldade imposta pela sua coloração de pele, conseguiram chegar ao topo, como muitos dizem. Eles se tornaram um símbolo e representam negros no combate ao racismo. Na política, Nelson Mandela. No entretenimento, Michael Jackson e Will Smith. E nos esportes, Michael Jordan. Eles são a prova viva que não é por causa da sua cor de pele que você não vai poder alcançar seus sonhos e se tornar o que você quer ser. Eu me chamo Luigi e muito obrigado por ter visto esse vídeo. Na minha concepção, ainda há escravidão. Não da mesma forma que antes, não com a mesma proporção de antes, mas ainda há escravidão. O trabalho escravo forçado ainda existe, não só no Brasil, mas como no mundo. Assim como donos de terra obrigam crianças ou negros ou qualquer tipo de pessoa a trabalhar forçadamente,
Existe isso no mundo todo, de uma forma mais velada e mais difícil de encontrar, mas ainda existe trabalho escravo no mundo. Eu acredito que o negro é representado na sociedade, sim. Não da forma que merecia, mas é representado. E cada vez mais ele vem sendo mais representado, mas ainda falta muito. Assim, ele é representado por pessoas, coisas e movimentos. E um movimento que tomou mais proporção esse ano foi depois da morte de George Floyd, agonizando por 2 policiais brancos, que foi o Black Lives Matter, que está 7 anos atrás, mas tomou uma proporção gigante esse ano, com diversos movimentos, protestos, hashtags nas redes sociais, onde defende que a vida negra sim importa, que não é só porque você tem uma cor diferente que você vai ser uma pessoa diferente, um ser humano diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Luigi, tenho 14 anos e atualmente estudo na escola Dona Rosária Isolina de Moraes, na sala do 8º ano C, no período da tarde. E hoje eu fui convidado pela professora de História da minha escola, Fernanda Lira, para comentar sobre um assunto que é bastante polêmico e controverso hoje em dia, que seria o racismo e a escravidão. E sim, o racismo ainda existe até hoje e está velado ou não na sociedade. Pessoas cometem ele em diversos locais, pelo mundo todo. E, na minha opinião, o racismo deveria ser trabalhado de forma falada, contada mais nas escolas, nas salas de aula, pois quando se trata de racismo com crianças, que são a base da nossa sociedade, eu acho que elas entendem mais e aprendem e tratam dali para frente as pessoas de uma forma melhor. Então, eu acho que deveria ser tratado mais o racismo nas salas de aula. Poxa vida, contribuições realmente fantásticas, né? Nossa, a gente fica até assim emocionado de ver a maneira brilhante, né? Como esses estudantes eles trazem essas questões, a forma como eles se colocam perante temas tão polêmicos socialmente falando, que ainda são feridas abertas, né? Que nós temos, e eles tratam isso de uma maneira com muita clareza, né, com muita luz sobre diferentes questões. Professora Fernanda, quero agradecê-la novamente, né, pela parceria, e gostaria que você nos trouxesse um pouquinho disso que você vivenciou ao trabalhar com esses alunos essas questões. Então, boa tarde, né, para todo mundo. Na realidade, eu até comentei com o Douglas que eu poderia ter trazido 30 alunos, né, falando sobre esse mesmo tema, porque, assim, eles são muito questionadores. Eu não comentei, por exemplo, sobre o George Floyd, nem sobre, né, como que é, o negro tem importância dentro da sociedade, não falamos nada disso, a gente falou sinteticamente, eu fiz uma reunião com eles, a gente conversou um pouquinho sobre o racismo, o que eles achavam, se existia, em relação ao trabalho escravo, né, e aí eu dei um viés para que eles pudessem fazer o vídeo, né, eu fiquei muito feliz, porque eles são alunos bastante participativos em sala, e bastante questionadores, porque uma coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala sobre a revisão histórica, a gente também tem que resgatar um pouco da história do negro, né? Porque essa história que hoje, a história que foi contada do negro, por exemplo, que a escravidão já existia na África, e que, na realidade, quando os portugueses, os europeus, de um modo geral, invadiram a África e tiraram eles do berço deles e transferiram eles para várias localidades, isso já era algo que era usual da sociedade deles. E não era, né? Porque a gente quebrou, a gente tirou a percepção deles de humanidade, nós tiramos a humanidade deles, tiramos o nome, tiramos eles das suas famílias, e o que eles tinham como escravidão era uma escravidão muito próxima de uma escravidão da história antiga,
né, que era uma coisa assim de grupos sociais entrando em guerra com outros grupos sociais, aquele grupo que perdia se tornava escravo do outro, mas não perdia a sua humanidade, né, que foi uma coisa que foi tirada. Então, para mim foi uma alegria, né, quando eu vi os vídeos, né, que eles produziram, porque eles trouxeram coisas atuais, né? Então, eles mesmos fizeram uma reflexão atual e eles viram realmente que a nossa sociedade, que eu não vou dizer assim que tão velado, né, essa questão do preconceito, nem do racismo. Existe sim, né, as estruturas veladas, mas existem as coisas muito abertas, muito claras, né? E quando eles trazem que não é só o racismo, não é só o preconceito, então a gente repara em tudo isso. E que a cor, né? A questão ainda, infelizmente, de cor de pele, cabelo, tudo isso traz uma carga estrutural muito pesada dentro da nossa sociedade. A gente sabe que quando os nossos alunos vão estar aí enfrentando um cargo de emprego, isso faz a diferença. A gente acha que não, mas faz. Né? Você vai ver alunos muito bem formados, mas que infelizmente, né, dentro dessa estrutura social do racismo vão ser descartados, por quê? Por causa de uma cor de pele, não só isso, porque vive na Zona Leste, né? Então, todos esses fatores, eles realmente dão uma carga muito pesada. Então, para mim, né, falar sobre a revisão histórica, acredito que esse é um ponto primordial. Rever a história do negro, realmente como que era a história dele. Não uma história contada da carochinha, uma história que alguém inventou e que a gente vai propagando essa história. É muito mais do que isso. É você saber, por exemplo, que o nome dele, que ele recebeu lá na África, tinha um significado. Que esse nome era importante para ele, porque ele carregava essa carga do nome tinha um significado até o resto da vida dele, que isso foi tirado dele quando ele chegou ao Brasil, porque ele foi chamado de Antônio, de José, de Pedro, nomes bíblicos. Você tirou a carga espiritual dele, que ele tinha uma carga espiritual, tinha um caminho espiritual diferente de uma estrutura, né, católica, protestante, igual nós temos hoje. Então, tudo isso é revisão histórica. E isso, para mim, é positivo, quando você resgata a verdadeira história daquele que não teve condição de contar a própria história, né? Que ele ficou perdido, né? Porque ele não pôde, ele não tinha fala, como as mulheres não tinham fala, como, né, várias pessoas não têm fala dentro da nossa sociedade, mesmo hoje, atualmente, a gente falando isso. Então, eu acredito que esses movimentos sociais, eles são importantíssimos. Muitas vezes a gente fala assim, mas como que a gente trabalha isso com o aluno? Né? A gente tem que deixar o aluno colocar o ponto de vista dele, né? A Cris mesmo falou assim, meu aluno, ele é contra o feminismo, mas ele tem que colocar isso, a gente tem que saber por que ele é contra, né? O que levou ele a ter esse pensamento negativo em relação ao feminismo, o que levou ele a não acreditar que existiu escravidão, que a escravidão é uma coisa, um mimimi que inventaram. Então, tudo isso a gente tem que rever. Por quê? Porque essa fala, ela humaniza as pessoas, né? Quando a gente nega a história, a gente está desumanizando essas pessoas. A gente está deixando de mostrar para a sociedade que essas pessoas têm história e que ela sofreu demais, porque tudo isso trouxe uma carga muito pesada e que ela carrega até hoje isso dentro da história dela, da vivência dela, que se ela, né, muita gente fala assim dos degraus, né? Fala assim, mas a pessoa não se formou porque o Estado dá oportunidade, tem muito curso de graça, só que se você for colocar no degrau, você tem que degrau. Temos o degrau social, o emocional, o econômico, o local. Então, quando você coloca tudo isso em pauta, você vai ver que é muito mais difícil uma pessoa da periferia fazer uma faculdade, finalizar uma faculdade, do que uma pessoa que mora em locais como Alphaville, né, locais que têm um custo social diferenciado. Então, para mim, foi uma novidade. Claro, a gente sabe que eles são ainda do 8º ano, mas eu acredito, assim, que eles já têm uma visão muito mais ampla do que muita gente que a gente conversa dentro da nossa sociedade. E isso faz a diferença. Eu acho que a gente também tem que rever a forma que a gente está ensinando nossos alunos, né? Como que a gente está ensinando? É livro, papel, a saliva? Então, a gente também tem que rever isso, né? Existem muito material bom,
mas existe muito material ruim também, né, produzido por pessoas que querem negar essa história, que querem fazer com que a gente não querem minimizar um dano tão trágico, né? Porque a gente está tentando fazer com que elas tenham se solidarizem, se tenham empatia, que é o que a gente agora está tão focado, né? Nas 10 competências aí que são tão importantes dentro da nossa formação. Exatamente, professora Fernanda, quero agradecê-la novamente. É justamente isso, né? A questão da empatia e também da representatividade, né? Eu me enxergar enquanto cidadão, eu poder assistir, sei lá, uma propaganda, um filme, e eu ver que eu estou sendo representado ali, né? De que eu faço parte da sociedade, não apenas que alguns grupos, né, fazem parte dessa sociedade. Gente, agora nós vamos partir para um segundo momento, né, do nosso diálogo, onde eu vou trazer algumas provocações para vocês, que é outra concepção. Eu gostaria que vocês trouxessem isso dentro dessa provocação que será posta agora para vocês, para que a gente possa dialogar, tá bom? Acho que é bacana até, né, a gente poder discutir um pouquinho sobre essas questões, principalmente quando a gente pensa, e aí vocês foram muito felizes na maneira como vocês colocaram, na concepção de negacionismo, né, partindo do princípio que tenta-se valorizar um determinado grupo sobre outro, né, não é, como o Tiago colocou muito bem, o professor Tiago, não é que eu não possa revisitar, reavaliar, reanalisar, né, aquilo que temos até agora, mas desde que eu tenha embasamento para isso, que eu vá realmente buscar em fontes, né, enfim, e não que eu pura e simplesmente queira colocar a minha opinião apenas para que a minha vontade, né, os meus costumes, os meus hábitos se sobreponham ao do outro. E aí é muito legal porque nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, após ali a Segunda Guerra Mundial, foi construída, né, essa declaração, e ela nos diz o seguinte, que todos os seres humanos são sujeitos de direitos, são pessoas cujos direitos não podem ser atacados. Sendo essa a proposta base da declaração, né, qual a provocação que eu vou trazer para vocês nesse momento? Quando eu nego a participação de um grupo social, né, ou da história desse grupo, automaticamente eu penso em eliminar esse grupo, né, porque eu estou negando a participação dele, então automaticamente eu estou ali excluindo esse grupo da história, né. Algo que o próprio currículo paulista, quando a gente trabalha ele lá na sala de aula, ele tenta combater, né, ao nos trazer, por exemplo, a concepção de que a área de ciências humanas pretende dialogar com a realidade da comunidade local, regional e global, à luz das características demográficas, naturais, temporais, políticas, econômicas, socioculturais e com os temas contemporâneos. Então, o currículo paulista, ele nos traz essa concepção, né? Partindo desse princípio, como que vocês enxergam isso dentro do que vocês vivenciam com esses estudantes, seja em sala de aula presencial ou em sala de aula remota? Começar? Opa. Por favor, professor Tiago. Tá bom. Bom, eu trabalho, quando eu estou trabalhando o contexto histórico da Revolução Francesa, eu uso a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Aí eu uso os primeiros 3 artigos. E o primeiro artigo fala justamente dessa coisa de que todos os seres humanos são iguais em direito. Cara, vamos ser realistas. Balela. Porque a gente acabou de discutir aqui um processo histórico que é longuíssimo, no qual os negros não são relativamente representados, as mulheres não são representadas. Então, a gente acaba reproduzindo, de uma maneira que eu acho muito infeliz dentro da escola, a história que eu falei, da elite branca, hétero e cristã. E esquecendo uma série de outros grupos e de outros grupos que são riquíssimos e que compõem a sociedade também, que precisa, como a Fernanda disse de uma maneira muito feliz, que precisa ser vista, que precisa ser representada, que
E eu acho esse momento histórico incrível, porque a gente está vendo essa galera ganhando mais força, sabe? Saindo, estátua de racista caindo, eu amo. Porque o que acontece? É um outro momento da história que a gente está vendo esse povo aparecendo para as pessoas. E eu acho isso super relevante do ponto de vista de que um menino, que eu achei incrível, aí, meninos de nono, de oitavo ano, discutindo essas questões já de maneira muito pontual, assim, com opiniões firmes e tal. Inclusive, eu queria falar sobre o aluno da Cris que falou assim, eu não gosto de feminismo, mas ele não descartou a importância. Ele falou assim, eu acho que devia ter mais, mas eu não gosto. Provavelmente porque ele deve se sentir ofendido com as mulheres usando termos pejorativos para discriminar homem em redes sociais, porque isso de fato acontece. Mas ele falou assim, eu acho que devia ter mais. Então ele reconhece a importância. Então é uma coisa de tratar a informação, aí que o professor entra enquanto mediador. Né? Vai lá, eu aposto que a Cris vai fazer isso, enfim, conheço há longos anos, que de chegar e dizer, não, existe gente que está tendo acesso aí, e isso tem que ser dito também, meninas muito novas que estão tendo acesso ao feminismo, agora elas pensam de maneira muito radical como todo adolescente. E depois esse conhecimento ele vai ser tratado até o ponto dela entender o que o feminismo realmente representa em termos de igualdade entre os sexos, enfim. Acho que é basicamente isso. Eu acho legal essa mudança que eu vejo acontecer em passos de tartaruga, porque, cara, deveria ser muito mais rápido, mas você sentir que está acontecendo, sabe, dá um quentinho assim no coração, tipo, tá mudando, sabe? E eu acho isso super relevante. E eu acho que o nosso papel, como eu disse na minha fala anterior, o nosso papel enquanto professor é encorajar essas mudanças, porque o mundo é plural, ele não é singular. Perfeito, Isso professor aí, Tiago. muito bem. Eu gostaria de também fazer um comentário, né? Inclusive, o Tiago falou do meu aluno, e realmente é isso, eles são muito jovens ainda. E a reclamação dele foi exatamente essa, do radicalismo, né, do feminismo, onde acaba em muitos momentos confundindo o feminismo com machismo e acaba transformando transforma-se o contrário, né? Acaba se invertendo a situação. Então, são aspectos que a gente tem que tomar muito cuidado ao trabalhar com os nossos alunos, porque a linha que separa um lado do outro é muito grande, como, por exemplo, no racismo. A linha que separa, né, o racismo do negro dentro da sociedade ou do branco também ela pode acontecer. E é interessante o Douglas trazer, né, a questão dos direitos do homem e do cidadão, porque a gente pensa assim, se esses direitos são para todos, e temos essa classe não, mas várias classes, várias pessoas que tentam buscar um lugar dentro da sociedade, que elas acabam sendo apagadas. Aí, eu assisti agora, né, uma palestra muito interessante no YouTube, chama do revisionismo ao negacionismo, pensando uma historiografia crítica, do Márcio Seligan Silva. E ele traz pontos interessantes, ele vai falar dessa onda que nós estamos vivendo dos novos governos neoliberais, né, que eles querem trazer uma força, como que eu poderia dizer? Quer retomar um passado que ficou há muito tempo, que é esse passado da família tradicional, esse passado que nós não queremos mais. E a gente vê isso ganhando força no mundo, e aqui no Brasil está ganhando bastante. Por isso que é importante agora falar sobre o negacionismo. E é interessante que ele coloca um dos aspectos, né, na palestra dele, que ele fala assim, o governo, ele fala, nos anos 90 eu estava trabalhando sobre os relatos, a importância do relato, como se multiplica essas vozes que foram abafadas, hoje falando, trazendo relatos, trazendo coisas novas, contando a sua vida, a vida do negro, a vida da mulher, e esses relatos, eles acabam se transformando pelo governo em números, né, então você tem números, como, por exemplo, ele citou o caso do Holocausto, alguns falam em 6 milhões de judeus que foram mortos, né? Outros não. Já tem historiador que fala em 3 milhões.
que tem certeza, tem esses 3 milhões. Então, isso se transforma em números. Então, quando você transforma a vida das pessoas em números, elas deixam de ter essa alma, a importância delas. E depois, quando o governo transformou, em alguns governos transformam em números, depois ele vai tentar negar esses números, questionar esses números. Opa, peraí, não é assim que se fala sobre o feminicídio, não acontece tantas mortes assim de mulheres, não acontece tantas mortes assim de negros periféricos, eu começo a negar esses movimentos, aí eu tento reescrever uma história diferente para justificar uma ideia que eu tenho. E isso é o complicado, e isso é o perigo, né? É o perigo que a gente está enfrentando. Também quero pontuar aqui o que o Thiago falou sobre a mudança que nós estamos assistindo. Eu também estou impressionada. Eu acredito. Muita gente fala assim: nossa, o mundo está perdido. Pelo contrário, nunca esteve tão bom. Né? A gente está vendo muitas vozes de todos os lugares, e as pessoas não estão mais aceitando ficarem trancadas, elas querem ser ouvidas, querem ser faladas, querem um mundo mais justo, né? E se fala não da igualdade, mas da equidade, aquilo que eu tenho que trazer para quem precisa, uns precisam de mais, outros de menos. E são debates bem calorosos, né? São debates que eu posso dizer assim que até trouxe problemas para as famílias brasileiras. Tivemos aí muitos debates entre familiares, um defende isso, outro defende aquilo, e acabou até entrando em conflitos. Por isso que eu fiquei muito feliz, Douglas, de ser convidada para falar sobre o revisionismo e o negacionismo, porque é um assunto que nós não podemos esquecer e temos que trabalhar com os nossos alunos dessa forma, em forma de debate, ouvindo o que eles têm a dizer e partindo daí, mediando, não trazendo informações, mas levando eles de uma forma que eles encontrem as próprias informações e eles próprios consigam entender o que é crítico, o que não é, o que eu vou entender, o que não é. Eu acredito que é isso. E claro, né, isso também é uma forma de incentivar com que nossos colegas também possam replicar essas ações nas suas escolas, né, com os seus estudantes, até neste momento que eles estão nos assistindo, eles estão participando do chat, dos comentários, e é muito importante, né, quando questões como essas que nós estamos tratando aqui são pontuadas, para que eles também consigam, com os seus estudantes lá, seja no modo remoto, no modo presencial, enfim, né, que de alguma forma isso possa ser trabalhado para que a gente possa cada vez mais, como o Thiago bem colocou, a Cris e a Fernanda num outro momento, para que isso possa, esse processo todo, ele ganhe cada vez mais força, né, da pessoa se sentir representada, dela se sentir cidadã. Olha, não, eu faço parte dessa sociedade, né, eu sou um indivíduo, eu sou um cidadão. Então, é isso que nós precisamos. Professora Fernanda, eu gostaria também que você pudesse nos trazer alguma fala a respeito disso, né, dessa provocação que foi colocada. Então, né, aproveitando, né, já que todo mundo falou lá da Revolução Francesa, né, e uma coisa que é importante a gente sintetizar é que, assim, apesar na lei estar lá todos são iguais, né, quem eram esses todos, né? E hoje ainda permanece do mesmo jeito, né? Quem são esses todos? Será que eu me sinto parte desse todo? Será que eu sou representada nesse todo? Né? Naquele período, não. Naquele período, nem as mulheres, nem escravos, nem estavam, né, como representados, apesar da palavra todos englobar uma totalização de pessoas, né, você tinha um núcleo muito pequeno de participação. E hoje a gente ainda sente isso, apesar, a gente vê isso dentro da própria escola, né, que a gente tem que fazer com que todos participem, com que todos se sintam inseridos naquele ambiente, porque eles fazem parte, independente da história que eles têm a contar, eles têm que sentir como se fizessem parte daquele social. Né? Então, assim, a gente estava falando, né, da questão, né, a Cris falou assim, é uma linha muito tênue, né, que separa as coisas, e é um fato. Muitas vezes eu acredito que a gente também tem que levar, né, para os nossos alunos, né, por exemplo, a questão de vídeos, então um vídeo controverso ao outro, para que eles coloquem o que eles sentem naquilo, né, vendo aquela situação.
né? Porque muitas vezes a gente coloca o nosso ponto de vista, e eles falam assim, minha professora está querendo que engula goela abaixo o ponto de vista dela. Então, isso é importante, você trazer para eles duas situações bem críticas e eles tomarem partido. Assim, não, eu, professora, eu vou tomar partido desse lado, deste lado, e pontuar porque ele está tomando partido. E a partir daquele momento, o professor ter a palavra e falar assim, então, vamos pontuar, né? O que está errado nesse ponto de vista para este ponto de vista? Então, isso é muito importante, esses debates, né? A gente fala tanto em debate, todo mundo fala assim, debate dá trabalho, né? Não existe um debate que não dê trabalho, que não vai ter uma briga, um desentendimento, mas são esses desentendimentos que fazem a gente ver como que o outro enxerga o mundo, né? Isso é importantíssimo dentro dessa construção que nós fazemos, porque nós construímos um ser humano melhor. Eu sempre acredito que todo professor, ele pensa assim, eu quero que meu aluno ele seja alguém, que ele saia daquela situação de extrema vulnerabilidade e se torne alguém dentro da sociedade importante e que valorize aquilo que a gente passou para ele de alguma maneira, né? Então, assim, buscando tudo isso dentro das falas, né? A gente, eu vou só citar o feminismo, tá, Cris? Porque realmente, até para nós mulheres, é difícil a gente entrar numa página feminista, porque elas não conseguem se posicionar de uma maneira tão clara. Normalmente elas vão de uma forma muito agressiva. E nosso aluno, quando vê aquela agressividade, ele acha que todo feminismo é baseado naquilo, né? E nós estamos ali para conciliar, para mostrar para eles, não, existe o feminismo saudável, é assim, 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 existe o extremo. Assim como existem os extremistas em todas as posições sociais, né? Existem pessoas que são de direita e esquerda, existem pessoas extremistas tanto da direita quanto da esquerda. Então, a gente tem que estar ali como apaziguador e como pessoas para direcionar, né? Nós não somos o dono da verdade, não é isso que a gente está querendo dizer, em nenhum momento. Eu acredito que nós, como historiadores, a gente está sempre em busca da verdade, né? E essa verdade, ela nunca é muito clara. Ela tem parâmetros diferentes, dependendo do tipo de criação e do tipo de movimento que você faz parte. Então, a sua verdade pode não ser a verdade do Tiago, da Cris, nem do Douglas, né? Então, por quê? Porque são verdades diferentes. A gente, muitas vezes, né? Eu sei que existem muitos amigos nossos que dão aula em locais muito, né, suscetíveis, né, violência e tal, e aí ele olha para a gente e fala assim, esses professores aí, eles são a professora Helena, né, que vive no mar de rosas, e não é verdade, né, todas, eu acredito, tanto o Tiago, a Cris, a gente já passou por situações, assim, com certeza bem conflituosas, né, eu já tive casos de aluno que tinha uma vivência de pai presidiário, que achava que o pai é a pessoa mais importante e que aquilo que ele fazia era correto. Então, você mostrar para ele que existe uma outra estrada para ele seguir é muito complicado, né? Então, assim, a gente fala isso porque muitas vezes a pessoa viu esses alunos e fala assim, mas eles têm esses alunos que são top, né, que são imperfeitos, que são muito bons, né, mas muitas vezes não sabe o trabalho que nós fazemos por trás, para que esse aluno também possa se posicionar, possa se colocar como cidadão, e um cidadão crítico e pensante, né, porque todo mundo, a gente fala assim, voltando, né, para a questão estrutural de Itaquá, a gente sabe que Itaquá é um local que tem um nível de pobreza muito alto, desigualdade muito alta, e a gente agora, com esse afastamento social, a gente viu o nível de desigualdade que existe entre as pessoas, né, que a gente não se dava conta, né, estando ali em sala de aula diretamente com eles. Sim. Bom, aproveito então o ensejo para trazer aí uma última provocação, né? Porque eu acho que é bem legal quando a gente traz essas discussões, quando a gente pode e tem a possibilidade de dialogar sobre isso, né? Até espero que em próximas formações tenhamos alguns dos colegas que estão nos assistindo agora na posição em que vocês se encontram, para que a gente possa ampliar esse diálogo, né? Trazer outras temáticas, outros conceitos. Eu acho que isso é o que enriquece esse momento formativo.
Então, no caso, como vocês trouxeram, né, a ditadura militar, o feminismo, a participação do povo negro na sociedade, né, o currículo paulista e a BNCC, eles nos trazem elementos que corroboram com essas concepções, né, então eles de fato trazem isso, né, a importância de se trabalhar essas temáticas, e de modo a assegurar a luta, né, dessas pessoas, sobretudo evidenciando a participação delas dentro da história, né, da memória do povo. E eu gostaria de saber de vocês o seguinte: o quanto vocês enxergam o trabalho com essas habilidades um fator determinante para que possamos confrontar as concepções negacionistas? Antes de vocês colocarem-se, né, perante essa questão, eu gostaria de apresentar algumas dessas habilidades, sobretudo aqui do currículo paulista, que nos trazem, né, muito do que foi discutido até o presente momento aqui por nós. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma habilidade do 7º ano, né? Então, nós temos, na verdade, não uma, mas até mais habilidades do 7º ano, aonde ele nos traz essa questão da concepção, né, de escravidão que se teve ao longo da história e, sobretudo, da escravidão que foi praticada aqui nas Américas, né? Temos também uma concepção de uma habilidade lá do 9º ano, que trata especificamente sobre a ideia do feminismo, né? Então, nós temos aí as conquistas, né, os direitos que essas mulheres conquistaram ao longo da história. Isso, uma habilidade lá do 9º ano. E temos também habilidades que trazem para nós um pouco do que foi aquele período de 64 até 85, né? Então, possibilitando que a gente possa discutir muito do que ocorreu naquele momento. Então, pensando nessas concepções de habilidades que são postas aí no currículo paulista, eu gostaria que vocês pudessem nos trazer um pouquinho, né, daquilo que vocês sentem ao trabalharem essas habilidades com os alunos e proporem, né, um debate que possibilite, né, até mesmo um confrontamento com esse negacionismo que a gente tem visto de maneira muito evidente, né, cada vez mais crescente na nossa sociedade, que de fato é algo que acaba prejudicar aí o trabalho da história, né, com a história. Pode ser eu de novo? Opa, por favor, professor Tiago. Bom, eu acho absolutamente necessário, né, porque como a nossa profissão, a própria profissão diz, a gente está aqui para tentar direcionar as pessoas para o melhor caminho possível, respeitando os diferentes pontos de vista, como a Fernanda disse aí. A gente trata uma informação a fim de que o aluno ele assimile a informação dentro da bagagem social e a bagagem de vida que ele tem para se tornar o melhor ser humano possível. Eu acredito que seja essa a principal função da gente das ciências humanas, né? Tornar a pessoa mais humana, humanizar essa pessoa. Então, falar de temáticas tipo movimento negro, feminismo, enfim, de uma forma geral, é muito importante para essa construção que a gente está vendo. E eu fico super feliz, como eu disse, fico super feliz de estar vendo que os alunos assimilam essas questões. Se a galera está assistindo a gente, vocês vão lembrar da semana passada que o professor na formação disse assim: não é possível que um aluno passe anos dentro da escola e ele saia racista. A gente não pode ficar só ensinando português, matemática e história, o que é cobrado em provas, e deixar de humanizar essa criança e deixar de e dizer que ela não pode ser um ser humano mais solidário, mais amoroso e tudo mais. Pode parecer meio fantasioso o que eu estou dizendo aqui, meio romântico, meio romancista, mas é um fato que a gente precisa educar essa pessoa para ela ser uma pessoa mais amorosa e mais solidária, porque o que está fazendo o mundo, essa bagunça toda que a gente está vendo, é ódio. A gente presencia muitas pessoas combatendo ódio com ódio.
O nosso trabalho é um trabalho de gerir as informações para as pessoas respeitarem os diferentes pontos de vista, entenderem que cada ser humano, que cada grupo, que cada como é que eu vou falar? Cada categoria de ser humano social tem a sua história e essa história deve ser valorizada, deve ser vista e deve ser representada. A importância de tratar o negacionismo, a importância de tratar o revisionismo é basicamente essa. A gente não pode negar que os negros sofreram, a gente não pode negar que as mulheres sofrem, a gente não pode negar que os LGBTQ+, sofrem também. Enfim, e todas essas pessoas elas compõem a sociedade, elas têm que ser vistas, elas têm que ser ouvidas e elas têm que ser respeitadas. Eu acho que é basicamente isso. Obrigado, então, professor Thiago. Pode ser eu? Opa! Já que a gente está, né, rodando esse sentido horário, vamos lá. Todas as falas hoje aqui foram muito interessantes. Eu acho que fez com que todos nós pensássemos e repensássemos a nossa profissão e a forma como a gente trabalha com o aluno. Mas eu acredito que de tudo que aconteceu aqui hoje, a gente tem a prova que nossos alunos são capazes, que eles podem, e eles sempre nos surpreendem. Isso é incrível, né? E quando você fala assim sobre o currículo, a gente sabe que o currículo paulista, ele teve uma mudança, né? Um currículo novo. Então, muita coisa está diferenciada aí nesse currículo. E ele tenta trazer essa luz desse debate social, ele deixa tudo muito aberto. E a gente parar para pensar hoje nessa importância de se trabalhar não só a informação, porque antes a escola era só informação, era o lugar onde você buscava a informação, onde estava ali. Hoje não, a informação está em todos os cantos, na palma da mão. Então, o que a escola vai acrescentar, né? A escola ela vai trazer muito além. O que se fazer com essa informação? Eu acho que seria aí o ponto-chave. E até a Fernanda falou da BNCC, né, as 10 competências socioemocionais, que é fantástico. Eu não sei por que demorou tanto para as escolas começarem a pensar dessa forma, porque é o humano que a gente quer trabalhar, né? Então, o que adianta a gente investir em tecnologia, crescer, ficarmos ricos e sermos pessoas que não sabem conviver? E a gente tem percebido isso na nossa sociedade, esse distanciamento, não estou falando só por conta da pandemia, distanciamento social, mas o distanciamento que já existia. Eu até conversei em reunião com o Douglas e com a Fernanda, falando sobre a inquietação que nós, da área de ciências humanas, temos. Já é uma coisa nossa, a gente se inquieta com as injustiças, a gente não concorda, a gente quer buscar um diferente, a gente não quer esquecer o passado, a gente não quer esquecer os crimes que aconteceram com a própria humanidade, feita pela humanidade, e que a gente quer deixar bem claro que a história ela serve para nos mostrar o caminho que o homem tomou, até onde ele foi, e como que a gente vai continuar a caminhada daqui para frente, como que essa sociedade vai enxergar isso, né? Então, a gente vê, de um lado, pessoas que estão lutando por uma sociedade diferente, e, de um outro lado, a gente vê esse conservadorismo tentando se agarrar ali ao máximo para não desaparecer, porque a tendência é essa. A tendência é que o negro não aceite mais escravidão. A tendência é que a mulher não aceite mais ficar na cozinha. Essa é a verdade, né? E outra coisa, até mesmo os povos indígenas, que até agora a gente não tocou no assunto, e falando de revisionismo e tudo, povos indígenas, a gente vê isso no 6º ano, coisa que não tinha, a gente só via a partir do 7º ano, agora a gente vê os povos indígenas desde o 6º ano, isso é fantástico também. E é até um ponto que eu gostaria de lembrar, eu participei de uma palestra feita até pela DE, né, Douglas? Que foi um índio, lembra? Sim, ele sim, veio sim. falar, qual que era o nome dele mesmo? Ele, inclusive, ele é de arte, né? Deixo aqui o meu abraço ao professor Derobi, né? Que aquele momento ali foi muito rico também, é um momento muito bacana que nós tivemos. E daí, quando ele subiu no palco e começou a falar, e falou sobre os índios, o movimento indígena e tudo, eu falei, gente, eu não entendo nada, eu não sei nada. Simplesmente assim. Eu via o índio como uma
sei lá, uma caricatura mesmo do 19 de abril. E aí que a gente entra no novo currículo, que a gente entra no revisionismo saudável, aquele que vai reviver as memórias que deveriam nunca ter sido apagadas ou esquecidas. Eu acredito que seja isso. E aí, Obrigado, Cris. A fala da Cris, né? A gente teve, né, a formação, né, Cris, falando sobre essa questão indígena, e que a gente teve oportunidade, assim, isso também me traz uma carga muito grande, porque minha bisavó era uma que viveu na tribo dela até os 7 anos de idade, depois que vieram para a cidade, então, assim, traz uma carga muito grande. Por quê? Porque resgata, eu como professora, eu me senti parte da história, né? Porque muitas vezes a gente não se sente parte da história. Eu não sou nem alemã, não sou europeia, não sou, entendeu? E quando você tem esse resgate da história indígena ou da história dos negros, você percebe que seu aluno também fala assim, olha, tem a minha história. Eles estão falando de mim, indiretamente. Então, isso com certeza traz uma satisfação para aquele aluno, para aquela história daquela criança que a gente não se dá conta. E eu percebi isso vendo, né, a formação pelo Centro de Mídias, porque quando aquela senhora, ela fala, né, do resgate que ela faz, ela pertencia a 2 tribos, e cada tribo tinha uma forma de lidar com o alimento, e que ela foi fazer um alimento, e que ela faz aquele alimento para os netos, que ela gostaria que os netos também levassem isso dentro da vida deles. Isso é um resgate histórico incrível, né? E a gente não fala só sobre, a gente tem que pensar assim, os próprios japoneses que vieram para cá, que sofreram muito, né? E que eles tentaram fechar de uma maneira muito, muito trágica a sociedade deles, para que eles não tivessem influência da nossa, e para que nós não pudéssemos atacar eles. Olha que loucura que a história. Então, quando a gente revê, eu acredito assim, o revisionismo histórico, ele é um ponto super positivo, né? Porque ele traz a possibilidade, várias possibilidades, se contar várias histórias de várias maneiras. Porque quando você pega a história do povo africano, a gente vai pegar a história, por exemplo, do pessoal que hoje anda a Angola ou qualquer outra localidade, né, Argélia, sei lá, qualquer outra localidade, e você vai perceber que as histórias não são iguais, né? A estrutura social, o pensamento, a questão religiosa são todas diferentes. Então, esse revisionismo histórico, ele traz essas possibilidades para a gente. E a gente, claro, que tem que bater na tecla, porque não adianta minimizar os efeitos, né, de todas as tragédias passadas. Não adianta minimizar. Quando o Tiago falou até a questão por exemplo, do negro, né? Quando a gente minimiza essa questão da escravidão, a gente está querendo tirar uma carga de responsabilidade de quem? Do Estado, dos poderosos. Ele está querendo tirar parte da responsabilidade deles, né? Porque quando você fala assim, cotas, por que cotas? Não é por que cotas, né? Você tem que pensar na parte social, né? Aquela pessoa, ela não tem condição, por exemplo, financeira, muitas vezes, de bancar uma faculdade. Então, é uma forma dela ascender socialmente e representar, né, as minorias da qual ela faz parte, né? Que a gente não dá nem para falar que é minoria, né? Porque, na realidade, nós somos a maioria, né? A minoria que está no poder. Então, exatamente. Eu acredito que nós aqui estamos todos aprendendo, né? Eu acredito que o Centro de Mídias trouxe várias formações importantíssimas. Eu acredito assim que a gente aprende muitas coisas assim com essa troca, né? Esses dias mesmo assisti um documentário, Menino 23. Aí eu deixo a dica, né, para os professores. É um documentário incrível, né, e que mostra a questão também que a gente não comentou, de crianças abandonadas. O que acontece com essas crianças que são abandonadas e que vivem em instituições, né? E aí, esse Menino 23, ele traz essa reflexão. Essas crianças são dadas para trabalho forçado, perderam a infância, foi tirado deles o direito da infância, né? Quantas crianças hoje, nossa, não é tirado o direito da infância dela,
né? Então, assim, tudo isso são reflexões, e a gente consegue sim. Eu sei que é difícil, que a gente, cada um tem uma carga, né? Trabalho, casa, marido, a gente tem todas essas cargas que a gente carrega, mas a gente consegue sim fazer um trabalho diferenciado. E se a gente tem dificuldade, a gente tem que buscar quem? Ajuda. Né? Porque ninguém aqui é um guru que vai falar assim, nossa, eu vou dar a minha aula e eles todos vão participar. Mas você faz aquela aula, fala assim, é hoje que vai bombar. Nada acontece. No dia que você fala assim, eu vou cantar qualquer coisa lá, aí bomba. Então, quer dizer assim, por quê? Porque são percepções diferentes. Muitas vezes aquilo que a gente imaginou que ia ser o máximo, não é o máximo. Né? E aquilo que a gente não deu importância para eles foi o máximo. Então, eu acredito nisso. Então, essa troca de experiência, e a gente fala isso porque todos nós aqui, eu tenho certeza que temos várias dificuldades. Lidar com o outro, né? Por que essa questão do emocional é tão importante? Porque a gente não consegue lidar com o outro, a gente não consegue ter empatia, né? E empatia não é pegar a Cris e falar assim para mim, ai, Fernanda, sabe o que aconteceu? A minha tia morreu. E eu falo assim, eu também tive uma tia que morreu. Não. Empatia é muito mais do que isso, é eu escutar a Cris, deixar ela desabafar, né? E deixar ela colocar aquilo para fora, não falar que eu tinha uma situação parecida, porque as situações não são iguais. O que para ela tem uma carga, né? E a gente tem que entender isso, a carga que ela tem daquela perda é diferente de qualquer outra que eu tive com as minhas perdas. As minhas perdas nunca são iguais ao do outro. Exatamente. É basicamente aquela concepção, né? Existem diferentes embarcações, não dá para a gente pegar e nivelar tudo numa coisa só. Existem diferentes embarcações, o importante é que todas elas naveguem, né? Não pode ficar ali estático, algo estático, parado, não. Todas elas têm que navegar, independente de suas diferenças, né? Gente, quero agradecê-los. A gente sabe que é uma temática que ela tem muita coisa para ser trabalhada, né? Gostaria que tivéssemos mais tempo para que pudéssemos discutir sobre mais questões, mas fico muito feliz que a gente tenha conseguido trazer à luz, né, essas coisas que foram pontuadas no dia de hoje, né? Sobretudo a participação dos estudantes, né? Foi muito rica, foi algo que com certeza colaborou bastante, enriqueceu esse diálogo que nós tivemos, e enfim, né, quero mais uma vez agradecê-los pela parceria, conto sempre aí com o apoio de vocês, podem contar também com o apoio aqui do Núcleo Pedagógico, para que a gente possa realizar essa troca, né, que isso realmente é algo muito importante. Espero, em outro momento, ter a participação de outros colegas em outras temáticas, né, para que a gente possa sempre contribuir e realizar, de fato, um trabalho colaborativo, né, essa troca aí de experiências, de vivências, enfim. Meu muito obrigado a vocês, um grande abraço e espero que tenhamos contribuído com a formação dos professores. Gostariam de fazer uma consideração final? Na realidade, quero agradecer o convite, né? Eu realmente sou um pouco tímida para essas coisas, eu não sou tão assim expansiva, mas é uma oportunidade única, né, da gente também mostrar um pouco do nosso trabalho e conhecer o trabalho dos nossos amigos, que eu acho que isso que é valorizar o trabalho do outro, né? E eu acredito, assim, que a gente tem, assim, excelentes profissionais que estão sempre com a gente, que estão sempre disponíveis ali, e isso eu acho que a gratidão é a palavra do momento, né? Agradecer realmente por todas essas pequenas oportunidades que a gente tem de mostrar, né, que a gente pode fazer um trabalho legal e que a gente pode transformar também o mundo num local melhor. Obrigado, professora. Cris? Bom, a Fernanda falou tudo, né? Eu também quero agradecer a todos, ver os meus colegas, que eu estou com saudade de vocês. O Thiago não vejo há anos, né, Thiago? Mas eu quero agradecer a participação. Muito obrigada, tá? Por tudo. Eu espero que tenha acrescentado para os nossos colegas que estão nos assistindo agora. Obrigado, Cris. Professor Thiago? Bom, eu gostaria de agradecer o convite também, foi muito rico para mim, foi muito legal ver vocês. Eu não conhecia a Fernanda, foi um prazer conhecer, seu trabalho é incrível. Cris, anos que a gente não se via, e, enfim, eu morro de saudade, uma profissional incrível.
Douglas, um grande amigo, a gente estudou juntos. Enfim, eu espero que todo mundo que tenha assistido tenha assimilado alguma coisa, eu espero que a formação tenha sido rica, tão rica para vocês que estão assistindo, quanto para mim, quanto para os meus colegas aqui. E, ademais, é isso. A gente tem uma missão muito importante como professor de ciência humana. Eu sei que às vezes a gente fica desanimado e desmotivado e tal, mas por conta de N fatores que não cabe dizer aqui, todo mundo sabe, mas a nossa missão é importante. Então, vamos continuar na luta, ainda mais com essa barreira da pandemia. Mas, enfim, vamos continuar na luta, porque a gente tem essa missão de, sei lá, mudar o mundo e tal. A gente se faz muito necessário para essas crianças. É basicamente isso. Foi um prazer e eu espero ter contribuído. Enfim, é isso. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Sem dúvidas, né? Com a colaboração, com esse trabalho que estamos buscando realizar com os nossos pares, com os nossos estudantes, de fato, é isso que faz a diferença, né? Espero que esse momento realmente possa proporcionar aos nossos colegas que estão nos assistindo a diferença, né? Que eles possam também replicar isso para que os seus estudantes, enquanto cidadãos, acima de tudo, possam colocar-se, né? E enxergar-se, de fato, como um participante, né, um agente social, de fato, sentirem-se valorizados, sentirem-se representados, né, e poderem também representarem-se enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né, porque é isso que nós precisamos, de empatia, de construção, de valorização de todas as identidades, né, independente de como esses indivíduos eles sejam, né, o respeito sempre. Muito obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.